Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é um programa semanal aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós procuramos fazer a análise daquilo que se passou do ponto de vista económico e político na semana anterior. Como sabe também, nós temos 3 comentadores residentes aqui no programa. Estão hoje, eu sou do regresso de Luís Mira Amaral, aqui à minha direita, e depois temos ainda o António Nogueira Leite e o José Filipe Pinto. Ora, quais são os temas que temos para si esta semana? A questão de gastar 5% do PIB em despesa militar está na ordem do dia, como sabe. Mas temos outras matérias, nomeadamente a nível interno, que nos devem fazer pensar. E uma delas é qual é a tarefa de José Luís Carneiro no PS. José Luís Carneiro sucede num momento difícil à liderança do Partido Socialista e tem igualmente desafios muito difíceis. Já lá vamos. Vamos começar primeiro com a questão do investimento em despesa militar, em defesa. Luís, 5% do PIB é uma coisa executável? Se fosse já, não era, não. Dizia taxadamente não era, mas isto não é para já. Mas aí devo dizer primeiro que, pelos números que eu tenho, nós em 2024 teremos gasto em despesa militar 1,6% do PIB. 1,6% do PIB, do qual 60% desta despesa militar foi gastos com pessoal. Ficou para equipamento quase apenas 40%. Ora bem, a passagem para 5% do PIB, o nosso PIB andará neste momento de 285 mil milhões de euros, portanto 1% são 2,85 mil milhões de euros, 5% serão 14,2 mil milhões de euros. Isto dá praticamente 2 orçamentos da educação. Ora, a educação gasta cerca de 2,5% do PIB, gastar 5% do PIB seriam 2 orçamentos da educação. Agora, eu acho que vai acontecer aqui nestas contas o mesmo que aconteceu no cumprimento dos critérios de Maastricht, quando se criou o euro, em que os países eram obrigados a ter dívida pública inferior a 60% e déficit público inferior a 3%. Primeiro gerou-se logo uma discussão porque 60% do PIB e porque 3% de déficit público em relação ao PIB. Porque isto não é um critério exato, rigoroso, não há uma teoria que diga quanto é que é o valor. Eu diria... Lembro que a esquerda portuguesa e a europeia contestou muito os valores que isto é de Maastricht. Eu diria que era critérios de bom senso, sem ter uma fundamentação teórica rigorosa, para que os países fossem obrigados à disciplina de estar numa casa comum, que era a moeda única, e não começarem a gastar à vontade. Aqui eu também não tenho um número certo, qual é o número exato que nos permite defender uma agressão russa, se assim quiserem dizer. Portanto, isto é um modo indicativo. E depois, destes 5%, 3,5% será para despesa militar e 1,5% poderá ser para despesas civis e militares que também contribuam para a segurança do país, mas também tenham efeitos nas infraestruturas do país, por exemplo, proteção civil, contra-focos, tudo isso poderá entrar nisto. E aqui eu acho que vai entrar em linha a contabilidade criativa que já houve nos critérios de Maastricht. O que é a criatividade criativa? A contabilidade criativa é, no fundo, em termos simples, para que os nossos ouvintes percebam, é aldrabar as contas. Só que se houver o Zé da PME que aldrabar as contas, a banca ou nós sabemos que ele está a martelar, está a aldrabar as contas. Quando se trata de governos e ministros das finanças, a gente fina, não podemos dizer que aldrabam e martelam as coisas. Então os ingleses arranjaram uma expressão que é o Creative Accounting, que nós traduzimos contabilidade criativa. Isto é aquela maneira de distorcer as contas para conseguir ficar bem no trato. E, portanto, eu julgo que a experiência que os países europeus tiveram com os critérios de Maastricht vai ser transposta para aqui e vai haver criatividade criativa para conseguir satisfazer os objetivos da NATO. E, portanto, eu diria, mas em todo caso, mais uma vez respondendo à sua pergunta, 5% do PIB são 2 orçamentos da educação. Isto implicará um esforço tremendo, a meu ver, de finanças públicas, o que significa também que convinha já começar a tratar da reforma do Estado, conter a despesa pública corrente, tudo isso que devia ser feito no país, independentemente até dos gastos de despesa militar, mas convinha fazer o trabalho de casa para isso. Depois há um aspecto que é importante, que é o conceito de indústrias duais, porque o conceito de indústrias duais pode permitir que haja impulso de despesa pública militar, tenham efeitos do lado da oferta da economia, o chamado supply side. Eu já lá vou, eu queria guardar a parte indústria. Mas isto é só para dizer que isto pode ser, em todo caso, minorado se a gente fizer algum impulso de despesa pública que faça crescer a economia ou o efeito do supply side. Sim, já lá vamos. José Filipe Pinto, 5%. É muito?
Chega? Como é que vamos chegar a este valor? Vai ser difícil e vai, como acabou de dizer o Luís, vai ser necessário muito apelo à contabilidade e à criativa. E porquê? Precisamente por causa dos elementos duais, que é aquilo que tem aproveitamento militar e tem aproveitamento civil. Que nós percebemos, começámos a ouvir falar muito nisso, a respeito, por exemplo, das guerras na Ucrânia. O que acontece, francamente, é que... Os globos já. Exatamente, é evidente. E o que acontece é que, em termos reais, Portugal nem aos 2% conseguia chegar. Portanto, significava que havia um desinvestimento. E Trump disse que, evidentemente, tinham de chegar aos 5%. Quando ele disse 5%, ele disse logo, de uma assentada é impossível. Há uma calendarização. E depois veio uma subdivisão, que é a parte que é destinada à despesa propriamente dita e aquela que pode ser vista como investimento em infraestruturas, que é aí que entra a contabilidade criativa. E o que eu penso verdadeiramente é que os países da União Europeia têm de gastar mais em defesa. Mas tenho grandes dúvidas, até porque a NATO é uma das minhas áreas de investigação, que a solução passe pela percentagem. O problema é perceber onde é que se investe. Tem que haver uma política de defesa. Exatamente. O grande problema que está, Macron tem a ideia de um exército comum europeu. Não é isso. Até porque nós já temos forças comuns para determinadas operações. Sim. O importante é percebermos que não temos de criar estruturas paralelas à NATO. Temos é de fazer um investimento na NATO, mas diminuindo a nossa dependência em termos militares dos Estados Unidos, o que não é o caso. O que é que verdadeiramente Mark Rutte disse? Eles pagarão big, sim, e o big com 3 letras maiúsculas. Significa o quê? Verdadeiramente é o secretário-geral da NATO a servir aquele que é o patrão da NATO, que é os Estados Unidos. E o que eu acho é que estes 5% impostos por Donald Trump, e eu não sou minimamente anti-americano, esses 5% significa o quê? Aumentar a nossa dependência em relação aos Estados Unidos, em vez de fazermos aquilo que o Luís já estava a apontar. É preciso nós termos uma indústria europeia. E para termos uma indústria europeia de armamento, temos de ter uma política europeia de defesa. E o grande problema é que nós somos muito bons a fazer projetos e muito maus a executá-los. E essa questão depois vai ser chamada para aqui. Porquê? É evidente que não é possível neste momento mais do que duplicar, porque nós não chegamos nem, ou é quase triplicar a verba que afetamos para este, a verba do PIB que afetamos para este setor. Não é possível. Mas há uma calendarização no tempo. Mas repare uma coisa, Camilo, já está pensada uma reavaliação do projeto. E está pensada a reavaliação quando? Quando Trump terminar o seu mandato. Significa o quê? Que nem os Estados-membros neste momento percebem que não têm condições para se oporem à posição de Trump, mas estão a jogar com o tempo. Espero que ele saia. O mandato são só 4 anos. Sabe-se que ele não pode fazer segundo mandato. Sabe qual é o grande problema? Sim. É que ele está a construir um sistema e o fim do Trump não significa o fim do trumpismo. Já lá vamos. António, do ponto de vista orçamental, isto pode ser um problema para nós, não é? Porque, primeiro, temos ali o orçamento mais ou menos equilibrado. E depois a questão é esta. Para nós aumentarmos o investimento em defesa, se não quisermos fazer contabilidade criativa com a cláusula de escape, não é? Temos de ir buscar dinheiro a outros segmentos do orçamento ou então pôr a economia a crescer muito, o que não é uma coisa que se consiga fazer de um dia para o outro. Ok. Se me permitissem, eu ia querer um bocadinho atrás, antes de dar uma resposta a Marcos Mendes entre o Estado Social e as armas. Porque eu acho que isso é importante, mas não é a nossa preocupação neste momento. Ora bem, a Europa tem pelo menos 50, 60 anos, tem mais, mas nos últimos desde que eu me conheço, nos últimos 30 anos, que há discussão em alguns círculos europeus de que estamos demasiado dependentes dos Estados Unidos para a nossa defesa. Isso esmoreceu muito com a queda dos regimes comunistas do leste europeu, mas o que é facto é que esta nova Rússia imperial, de alguma forma, é um desafio tão grande, quiçá maior
porque as regras são diferentes e digamos, e não há todo aquele aparato de diálogo bem estabelecido que existia entre o Ocidente e o Leste no tempo da Guerra Fria. Portanto, aqui a Europa vai ter de se defender e a questão não é tanto saber se eu quero mais Estado Social ou se quero mais armas, eu se não tiver uma Europa de acordo com os princípios em que os europeus têm vivido e querem continuar a viver, eu não vou discutir Estado Social, porque eu vou estar em sociedades que vão ter imensos problemas e onde o Estado Social vai naturalmente deteriorar-se, até porque, como nós sabemos, hoje em dia as guerras, que sempre foram, mas hoje em dia realçamos mais o caráter híbrido das guerras e sabemos que do outro lado há iniciativas permanentes há muitos anos para desestabilizar a Europa. Portanto, numa Europa desestabilizada com o perigo islâmico, que não nos podemos esquecer, que agora em Portugal é muito desvalorizado e os islâmicos são basicamente acima dos apóstolos, depois vêm os apóstolos, depois vêm os europeus, mas para além dessa questão, tudo isso no fim do dia passa pela capacidade de nos defendermos. Ora bem, o que é que nós temos hoje e o que é que são os grandes problemas? Nós hoje gastamos pouco, estou a falar da Europa, gastamos sobretudo em pessoas, não necessariamente em pessoas que estejam disponíveis e capazes de combater. Basta olhar, o exército português não é o único, é um dos casos mais extremos, e as Forças Armadas, mas em que nós, em vez de termos a estrutura habitual piramidal das Forças Armadas, agora temos quase que pirâmides invertidas, porque os países europeus têm imensos generais, parecem quase os livros do Tintin sobre aqueles países estranhos em que se passavam as suas aventuras, que há imensos generais, imensos coronéis, aliás, basta olhar para as televisões, brotam generais em todos os canais. Muitos caciques e poucos índios. Mas temos poucos índios, não é? E esse é, aliás, um dos grandes problemas. Depois, não há equipamento suficiente, não houve investimento em equipamento, muito da investigação e desenvolvimento feita esmoreceu. Depende do fornecimento militar dos Estados Unidos, mas a Europa tem bases para uma indústria de defesa e tem alguns players que são importantes. Nós falamos muito na Rheinmetall, mas não é só a Rheinmetall. Temos empresas francesas, temos empresas italianas, temos empresas inglesas. Qual é que é o outro problema? É a falta de padronização. Nós temos só carros de combate compatíveis neste momento, que não são compatíveis, mas disponíveis. Temos os alemães, temos os ingleses, e todos com novas versões a surgir. Temos os Leclerc e temos os italianos. E depois ainda temos várias versões, nomeadamente os alemães, feitos na Suécia, etc. Ora bem, nós temos que ter um procurement muito mais orientado. Eu também acho que o Exército Único Europeu não funciona. É uma ideia da França que mais ninguém apoia e que não faz sentido, porque ter um Exército Único Europeu no âmbito da NATO com um comandante americano é um anacronismo. Nós temos é que ter forças coordenadas e disponíveis para garantir a defesa da Europa, como aliás ela já tem feito em algumas operações onde se coordenam em cenários de guerra ou de atuação bastante complexos, como o Afeganistão, como os portugueses e alguns outros da Europa na República Centro-Africana. Portanto, há capacidade de coordenação e de atuação e ela tem que ser muito desenvolvida. Agora, temos que ter, de facto, e esse é que vai ser o grande problema, uma indústria europeia que funcione mais em tandem, porque não podemos ter concorrência entre países, temos que ter concorrências entre empresas na Europa. E isso é muito difícil e mais, eu acho que não é algo que vai começar a funcionar desde já. Eu acho que isto só vai poder funcionar e só poderemos ser autónomos na nossa defesa se a União Europeia for reformada, que é um outro aspecto que neste momento falamos pouco. Mas a União Europeia, tal como está, não vai funcionar para a defesa europeia, porque vão surgir imensos eventos que nos vão distrair da defesa europeia. E não vai haver força para assegurar a defesa europeia. Eu acho que isso só acontecerá se em França ganharem forças democráticas nas próximas eleições e nós retomarmos o eixo franco-alemão.
porque depois os outros países agregar-se-ão. Os nórdicos têm isto claramente, e quando eu falo nórdicos, falo todos os nórdicos, mesmo os que não estão na União Europeia. A Polónia tem isso claramente, mas a guerra híbrida russa funciona em muitos sítios. A extrema-direita, que vai ganhar provavelmente as próximas eleições na Chequia, é totalmente subordinada a Moscovo. Sim. Porque só em Portugal é que há comunistas que gostam de Moscovo. A maior parte dos aliados de Moscovo não são comunistas pela Europa fora. Alguns são, porque são sempre contra a América e contra o Ocidente. Mas há uma parte da direita europeia. A maioria da extrema-direita europeia é pró-russa. Uhum. E quer uma Europa diferente. E quer uma Europa, não sei qual é o Estado Social que eles têm na cabeça, ninguém sabe muito bem, porque vai variando. Mas se tivermos o AfD, a extrema-direita francesa, se tivermos nos países de leste, com exceção dos polacos que sabem demasiado bem o que é que têm que fazer para se defender, nós temos aqui um problema que só se resolve com uma União Europeia mais forte. E uma União Europeia mais forte passa por ter políticos de categoria e com uma visão europeia nos dois principais países agora que não temos a Grã-Bretanha. E, portanto, essa questão para mim, só para terminar, essa questão é muito importante, porque não é a senhora von der Leyen, não é uma Comissão Europeia com políticos de segunda que capitaneiam uma burocracia gigantesca, totalmente descontrolada, que manda na própria Comissão, que vai assegurar as condições políticas e de comando necessárias para nós termos a nossa própria defesa. Portanto, vamos sempre estar aqui a discutir percentagens, trade-offs entre o leitinho para os meninos e as armas, e não vamos estar a discutir nada. Portanto, é a altura, a última vez que houve reformas na Europa foi no Tratado de Lisboa, foi há mais de 20 anos. O mundo era totalmente diferente do que é hoje. O mundo mudou completamente. E, portanto, a União Europeia tem que ser repensada. Mas isso só se consegue fazer. Eu acho que, por exemplo, a Itália é um bom contribuinte, mesmo com um governo claramente de direita, mas enquanto for a senhora Meloni e não aquele trapaceiro lá da Padania, a Itália é um construtor da Europa. E eu também tenho muitas dúvidas que o homem da Padania consiga alguma vez ser primeiro-ministro italiano, e de facto politicamente não se compara com a senhora Meloni, e ela com o norte, com os alemães, com os franceses e com a força estruturada dos países do norte e dos países do leste, que sabem o que é a ameaça russa, poderão ser a base para se criar um entorno, um ambiente em que podemos de facto falar em indústria europeia, em que concorrem empresas e não países. Sim. E onde os exércitos deixam de ser enormes cabides de empregos para generais sem tropas e passam a ter efetivamente tropas que possam ser atuantes. E isso é algo que, mais do que a discussão dos 5% e dos 3,5% versus 5%, no atual enquadramento institucional, eu não acredito na autonomia defensiva da Europa. Luís, do ponto de vista de política industrial, como é que se podia utilizar este investimento em defesa para transformar para modernizar não só a indústria europeia de defesa, como contribuir positivamente para o resto da economia? Bom, eu primeiro devo dizer que subscrevo esta visão muito crítica da atual União Europeia e da patética Comissão Europeia que temos, que o António transmitiu. Eu acho que esta Comissão Europeia é patética. Devo dizer que o único homem que tinha uma capacidade de fazer política industrial era o francês Thierry Breton, que a Ursula von der Leyen, que era uma ministra de segunda na Alemanha, expulsou. Aqui permita-me que faça uma pequena piada, que é a seguinte: eu trouxe a Portugal o professor Porter para estudar, aplicar o modelo Porter à economia portuguesa. E ele, uma das questões essenciais do modelo Porter é que as empresas devem concorrer no seu mercado doméstico, e aquelas que provam que são competitivas no mercado doméstico, então vão depois para o mercado nacional. Depois, no mercado político, acontece o contrário. Os tipos que falham no mercado doméstico é que têm bons cargos lá fora. Veja o caso do Guterres, que falhou com o Primeiro-Ministro, Costa, que foi um Primeiro-Ministro fraquíssimo, um é secretário-geral da ONU, outro é Presidente do Conselho Europeu, e a Ursula von der Leyen, que era uma Ministra de segunda, impopular e péssima Ministra da Defesa alemã, é Presidente da Comissão Europeia. Portanto, o mercado político funciona ao contrário das recomendações do professor Porter. Agora, é evidente, se houvesse um Estado federal como o americano, era mais fácil uma política de defesa europeia. Não temos. Mas então o que é que temos que fazer? Para mim,
Em algumas coisas ter um procurement comum centralizado em vez de ser cada um a comprar as suas coisas. Noutros casos, como já foi dito, em termos de operações militares, haver coordenação dos esforços, não haver um exército único, mas é a coordenação dos esforços, como já se tem feito em operações fora do teatro europeu. Brigadas conjuntas. E depois há uma coisa que devia ser feita, é que há equipamentos que a Europa não produz. E, a meu ver, só consegue produzi-los se for um esforço europeu conjunto. Por exemplo, satélites de intelligence, mísseis especiais que os americanos produzem, que nós não produzimos, e só a veleidade, a meu ver, disto poder ser produzido na Europa se fizerem consórcios europeus. Houve o caso do Airbus, que é um caso de sucesso, foi um consórcio europeu. Mas para isso, para ver os consórcios europeus, esta patética Comissão Europeia já devia ter acabado com uma coisa. Sabe que o principal programa de investigação de ciência e tecnologia europeu, que é o Horizon Europe, o Horizonte Europa, é proibido o acesso à indústria, às empresas que produzem equipamentos militares. Portanto, tem que acabar esta distinção, que a Comissão ainda não acabou, para haver... Podemos formar consórcios europeus que têm financiamento europeu dos projetos de IDT para depois passarem à fase de produção militar. Mas, Luís, nós temos investigação na Europa suficiente para transformar eu diria que nós temos investigação na Europa suficiente. E dou-lhe um exemplo que está a acontecer nos Estados Unidos. Silicon Valley, que antes tinha esquecido a indústria militar, hoje em dia acordou para a indústria militar. O private equity, o venture capital americano acordou para a indústria militar e, portanto, está a querer concorrerem com consórcios. Os concursos do Pentágono pondo em causa os tradicionais fornecedores como a Boeing e a Lockheed. Olha bem, a Europa tinha que ter um movimento semelhante, consórcios europeus, e esses consórcios europeus têm que começar nos programas de investigação e desenvolvimento tecnológico, e o Horizon Europe era muito importante para financiar isto, para depois passarmos à fase de mercado em que se produzem equipamentos. Mas a Comissão ainda não acabou com esta restrição, o que é contraditório. A patética senhora Ursula tinha anunciado que era preciso gastarmos 800 mil milhões de euros em defesa, mas não tinha um único programa para saber como é que isso se fazia. Isto mostra que é pôr o dinheiro à frente. E há um risco sempre que é socorrer-se à espertalhona senhora Mazzucato. E aí não há defesa, não há nada, é só despesa. Não, a senhora enriquecimento dos amigos da senhora Mazzucato. A senhora Mazzucato é uma italiana que fez um livro, Economia de Missão, em que ela diz, tem uma visão mais agressiva que o Keynes em termos de intervenção da economia. Ao passo que o Keynes dizia que devia haver uma intervenção contracíclicas, quando a economia está em baixo, aumentamos a despesa pública, estimular a economia, mas também diz uma coisa que a esquerda europeia e portuguesa esquece sempre, é que quando a economia está num boom, não devemos aumentar a despesa pública. A esquerda europeia e portuguesa só se lembra do Keynes para aumentar a despesa, nunca para cortar a despesa. Pois bem, a senhora Mazzucato, no seu livro Economia de Missão, é mais agressiva que o Keynes. Defende mesmo que o Estado deve formatar a economia. Como? Através de programas, e cita o programa, as missões americanas, Apollo e missões aí da Lua. Olha, é preciso perceber que uma grande potência, se tem um objetivo nacional específico, consegue fazer uma missão destas para ir à Lua ou qualquer coisa, mas isto não é transponível para a economia normal do dia a dia e para formatar uma economia em termos de lado da oferta. E, portanto, a senhora Mazzucato aqui, a meu ver, como o António Nogueira citou, não é bom exemplo nesta matéria. Mas podemos ter o exemplo da Airbus. Para mim é um bom exemplo, dizer que a Europa, se associar, tem capacidade tecnológica para desenvolver novos produtos. Falta, é aquilo que o Draghi chama a atenção, a dimensão europeia, a massa crítica europeia. E isso é tal componente que eu digo, nós podíamos ter a veleidade de fazer equipamentos que só os americanos produzem, mas isso tinha que ser um esforço europeu conjunto, através destes programas tipo fizemos no Airbus. E, portanto, isto colmatava, não resolvia o momento, a ausência de um Estado Federal, porque não tendo um Estado Federal de uma união política, é mais difícil a gente dizer que tem uma política de defesa europeia como os americanos têm, porque não há uma união política. Nós chegámos na quarta fase do processo de integração económica regional, que é uma união económica e monetária com o euro. E falta-nos a quinta fase da união política. E, portanto, não podemos dizer que vamos ter um exército comum europeu, isso não vamos ter, também concordo convosco. Não podemos dizer que temos claramente uma política de defesa europeia, expressão de um poder político europeu que não temos, mas por estas maneiras, estes componentes que eu referi, podemos ter um esquema muito mais pan-europeu que temos, porque mantendo a segmentação nacional não vamos a lado nenhum. E é isto que, a meu ver, que eu defendo em relação à sua pergunta, que pode ser feito. E neste contexto, nós temos empresas a concorrer
a fazer estes consórcios com as universidades, a desenvolverem a tecnologia para equipamentos militares que imediatamente passam depois para equipamentos civis. A passar para equipamentos civis, o que é que diz? Diz que, como explica a economia, se a gente conseguir depois passar equipamentos militares para equipamentos civis, estes esforços de despesa pública militar têm efeitos do lado da oferta de supply side na economia, portanto, estimula o lado da oferta da economia, portanto, por aí a economia cresce, induzida pela tal despesa pública militar, que neste caso há uma despesa pública de qualidade, e aí aprendemos com os americanos o conceito de indústrias duais. Curiosamente, devo dizer, até o primeiro-ministro português e o ministro da Defesa já aprenderam o conceito de indústrias duais. Portanto, aí já estão de bom caminho. E eles, quando falam em esforços de defesa, dizem logo em indústrias duais ou aplicação dual. Portanto, estamos de bom caminho. É isto que a Europa tem que fazer. Mas agora, pegando na questão, por exemplo, já vou a ti, António, pegando na Deixa-me questão... só dizer-lhe uma coisa, em todo caso, que eu vi ontem no jornal, me surpreendeu. A Indra espanhola, que para mim era a grande competidora de Nova Base, eu fui 9 anos administrador de Nova Base, a Nova Base era a portuguesa e a Indra espanhola era a competidora de Nova Base de integração de sistemas. Mas eles já estão na parte militar. Já estão na parte militar a produzir hardware, coisa que eu não sabia, já porque eles só estavam na parte de integração de sistemas, mostra que os espanhóis já estão à frente nisto, já estão a produzir equipamento militar. Já deram o salto. Ô Luís, mas pegando na questão da indústria de defesa, nós já tivemos indústria de defesa em Portugal. E devo dizer que temos uma holding no âmbito do Ministério da Defesa e Indústrias de Defesa. Temos um cluster de aeronáutica, espaço e defesa extremamente dinâmico, portanto nós já temos em Portugal um embrião. Isto era criar consórcios. Agora, temos que perceber, não é nós irmos fazer um avião militar europeu, um míssil europeu. Nós temos indústria de defesa, temos o embrião, quer na AED, quer na holding indústrias de defesa do Ministério da Defesa, capaz de entrar destes consórcios, fornecendo componentes e outros sistemas. Pois. E o caso dos drones, nem fornecemos componentes, nós fazemos o equipamento final. Sim. Portanto, aí já estamos mais à frente. nós temos um potencial, além da construção de operação naval, além dos juízes do calçado, não podemos esquecer os setores tradicionais, como metalomecânico, produzidos da defesa, mas também nas novas competências da defesa, como já se viu nos drones, a gente tem uma base em Portugal já tecnológica, que pode responder e entrar nos consórcios europeus. Não é pensarmos que vamos sozinhos fazer o avião militar ou o grande equipamento. Aliás, devo-vos dizer, eu acho que há aqui uma coisa que se vai passar e que eu chamei a atenção. Eu, na SEDES, coordeno o Observatório de Indústria, Inovação e Energia e fizemos um texto conjunto que vai sair dentro dos próprios dias com o Observatório da Defesa e com o Observatório de Economia e Finanças, liderado pelo Carlos Tavares, em que chamamos a atenção disto. E há muita coisa, como a guerra da Ucrânia nos ensinou, que não é o equipamento militar clássico que vai resolver o nosso problema de defesa, são equipamentos mais leves, ligeiros, como os drones, apoiados em sistemas de informação e de comunicação. E, portanto, e aí a gente tem, em Portugal, já uma base industrial tecnológica que pode responder. Portanto, eu até aqui sou muito otimista sobre a possibilidade portuguesa de responder agora. Isto tem que ser dentro do contexto pan-europeu. Não é para fazermos sozinhos, é para entrarmos nos consórcios europeus. Zé Filipe Pinto, vamos voltar à questão dos 5%. Bom, a Europa, para já, apesar do esforço todo que faz, mesmo do ponto de vista orçamental, que não é muito longe do russo, do ponto de vista de despesa anual, ainda não consegue assegurar nada que se pareça com a autonomia de defesa europeia. Portanto, tudo isto tem que ser feito sem hostilizar a NATO. Evidente, porque a Europa tem, por exemplo, nós olhamos para a Rússia. A Rússia tem uma economia de guerra, mas a economia russa é a 13ª ou 14ª economia mundial. Não é uma economia que se possa dizer de primeira divisão a jogar para a Europa. É uma dos bens de consumo correto como nós gostamos. Exatamente. Mas a indústria militar fazem. Mas não é por aí que também a Europa tem de ir. A Europa tem de ir, como o Luís disse, por uma relação muito mais estreita entre o elemento civil e o elemento militar. Porquê? Porque nós costumamos perceber, e este é um erro que eu tenho vindo a chamar a atenção, nós olhamos para a guerra e olhamos apenas para a dimensão militar, esquecida que a guerra tem uma dimensão, primeiro que tudo, política e a seguir uma dimensão social. Depois, aqui é a mesmíssima coisa. Portanto, os países europeus, tirando a Polónia, que é vizinha da Rússia e sabe bem de que se tem de proteger, tirando a Polónia, nós investimos muito menos do que aquilo que deveríamos em defesa. Precisamente porque nos sentimos protegidos pelo chapéu norte-americano. Agora, cuidado, não podemos prescindir desse chapéu, é perfeitamente impossível, mas não podemos aumentar o tamanho desse chapéu. Dito de uma forma mais simples, não podemos
vamos afetar 5% ao longo do tempo para a indústria de defesa. Não é para a indústria de defesa, é para a defesa. Então, não produzimos, o que é que vamos fazer? Vamos comprar, vamos fomentar a produção industrial norte-americana. Ora, não é isso que se pretende. Não é hostilizar os Estados Unidos de maneira nenhuma, é continuar a apostar na NATO, mas é criar sinergias, criar consórcios para haver verdadeiramente uma indústria de defesa europeia. Esta é uma decisão, primeiro que tudo, uma decisão política. E o problema, como já disseram tanto o António como o Luís, é a falta daquilo a que nós chamamos de bons políticos. Nós não precisamos, diz-se muitas vezes, precisamos de vozes encantatórias. Não, nós precisamos de vozes pragmáticas, mas que saibam do que é que estão a falar e que conheçam, tenham um elemento académico que lhe permita o quê? Permita perceber o que é execuível em determinado momento. José Filipe, nós olhamos para o que está a passar na guerra da Ucrânia e ficamos algo surpreendidos. Primeiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a conversa era que em 3 dias estaria em Kiev e tinha tomado o país. A guerra já deu há 3 anos e a Rússia ainda não conseguiu fazer aquilo. Segundo ponto, a indústria de defesa ucraniana, que parecia desfeita, anda a conseguir algumas novidades fantásticas. Drones aquáticos e até drones militares que conseguem andar mais de 1000 km dentro do território russo. Isto é um exemplo do que a Europa devia seguir. É um exemplo, mas isto são elementos pontuais e nós precisamos de uma política mais global. Ou seja, faz falta uma política estrutural. Uma política estrutural. Dito de uma forma mais simples, neste momento um drone, daqueles que o Camilo estava a falar, muitos deles custam 500, 600 euros. 500, 600 euros é baratíssimo. Pois. E conseguem abater, por exemplo, um F-16 e que custa uma fortuna. O que é que isto quer dizer? Não é uma questão de voltarmos à questão de David contra Golias, não é isso. Em termos reais é fazer o nosso trabalho de casa e perceber, por exemplo, eu concordo perfeitamente com o Luís, nós temos uma base tecnológica avançada. Agora, não temos escala, precisamos de consórcios e não é Portugal fazer um avião. E o grande problema que tem havido na União Europeia, repare, cada vez que a Alemanha agora vai investir muito na defesa. Quem é que imediatamente exigiu o palco? Macron. Porquê? Porque continua a querer apresentar-se como o paladino da defesa europeia. A seguir, enquanto não funcionar o eixo principal da União Europeia, deverá ser Berlim, Paris, Roma e Espanha, Madrid. Põe a Varsóvia agora também. E agora vamos ter de apontar para Varsóvia por causa da proximidade à Rússia. O que é que acontece? Nós percebemos a confusão em que está instalada em Espanha. Nós percebemos que, apesar da presença de Meloni, a Itália é aquilo que nós chamamos sempre a melting pot, é sempre um tubo de ensaio de todos os populismos. Percebemos que a França está dividida entre uma extrema-esquerda e uma extrema-direita e os republicanos têm um peso cada vez menor. E percebemos que na Alemanha a Alternative für Deutschland está a subir, mas a aliança da Sarah Wagenknecht também está a subir. E o que isso é feito... Só sarilhos. É só sarilhos. Quando eu explico que o populismo é um fenómeno mundial, sim, tem a ver com isto. Pois. E o problema é, este populismo tem uma atração por duas personagens. É por Donald Trump de um lado e por Vladimir Putin por outro. Qualquer dia também começaram provavelmente a adorar Xi Jinping. Portanto, em termos reais, esta extrema-direita e esta extrema-esquerda não são feitas de acordo com aqueles que são os princípios e os ideais europeus. Respondendo muito claramente, há condições para, primeiro que tudo, terá de haver políticos que tenham capacidade de, porque maus políticos nunca definem boas políticas. Depois há um outro elemento fundamental. Nós dizemos que é preciso vontade. Vontade não chega, é preciso conhecimento. E aí entra o elemento tecnológico que... Mas aí a Europa tem muita coisa para onde pegar, não é? Tem muito por onde pegar, mas está a desaproveitar, porque em vez de ter uma atitude de cooperação, tem uma atitude de competição. E com competição não se fazem consórcios. António,
estavas a concordar com este ponto. Não, mas isso vai ao ponto que eu disse e que o Luís também referiu. Quer dizer, o grande problema na Europa é se continuarmos a ter uma concorrência entre países. Sim. Portanto, nós temos de ter uma concorrência entre empresas que fazem consórcios, temos consórcios concorrentes extra-europeus e depois temos mecanismos de fiscalização. E aqui há um aspecto em que os países têm que estar muito comprometidos, porque isso pode ser um elemento que num mundo tão efervescente como aquele em que nós vivemos pode comprometer isto tudo, que é estes negócios de defesa, como todos os grandes negócios, chamam sempre as pessoas menos recomendáveis. E, portanto, tem que haver um mecanismo de fiscalização verdadeiramente atuante e transdiversões têm que ter penalizações visíveis e fortíssimas. Porque senão, porque no fim do dia, se nada disto funciona, nós vamos deixar de ter democracia e liberdade. Há muita gente hoje em dia que diz: não quer saber de democracia para nada, não quer saber de liberdade para nada. Mas se por acaso alguém que mande não gosta dele, ele pode ter de se atirar de uma janela abaixo. Pois é. Por exemplo, há tanta gente de direita que fala comigo: o Putin, que é um homem forte e tal, assim, mas se ele não engraçar consigo qualquer razão que você nunca vai perceber, você pode ter de se atirar da janela. Ou morrer no carro, como este tipo. Quer dizer, e as pessoas dizem: isso não é para mim, isso é para os políticos. Não, isto na Rússia é todo o nível. Afeta toda a gente. Portanto, quer dizer, isto também mostra que o modelo europeu falhou bastante, porque haver pessoas em 2025 que acham que é absolutamente igual viver com liberdade de expressão, viver com liberdade de atuação, viver com liberdade de ideias, viver com a voz do povo, com democracia, não é? Com eleições arranjadas, que isso é absolutamente substituível por um grande chefe, é andarmos para trás décadas, se não séculos. Portanto, tudo isto mostra que este modelo europeu também tem que ser mudado e implica. Eu acho que o desaparecimento do Presidente da França é muito positivo, porque ele é uma pessoa que não consegue controlar o seu país, é uma pessoa que é obviamente extraordinariamente megalómana, e que tem esta visão dos franceses de la Grande France e tal. Narcisista. É um narcisista, megalómano, e portanto precisamos ter um realista em França, não há neste momento. Tem que aparecer, porque se não aparecer, se aparecer a senhora Le Pen, esqueçam, não vai haver exército europeu. E Mélenchon não é... Não, Mélenchon é pior. Claro, Mélenchon é pior. Sim. Mélenchon é pior porque Mélenchon tem como aliados diretos e como os seus eleitores prediletos e fiéis, pessoas que têm como objetivo a substituição da Europa por um Estado Islâmico. Exatamente. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero lembrar que o programa, não só o canal, como o programa são possíveis graças às parcerias que nós temos. Foi uma coisa que eu não referi no início do programa, a saber a Prozis, a Blocrau, e o Think Tank ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Disalidade. Bom, nós vamos mudar de tema, porque tínhamos prometido que na segunda parte iríamos falar da situação do Partido Socialista. E eu vou começar por Filipe Pinto, foi ele que propôs o tema. José Filipe, o PS tem um novo líder, mas é um líder de transição? Em termos reais, José Luís Carneiro está aqui numa situação muito delicada. É a primeira vez na história da democracia portuguesa que o PS não é nem governo, nem lidera a oposição. É a primeira vez. É verdade. E esta é uma novidade a que o PS, por ser novidade, não tem experiência anterior e vai precisar de saber adaptar-se. E isso vai precisar também de perceber qual vai ser a atuação do governo e qual vai ser a atuação do partido que neste momento lidera a oposição, que é o Chega. Esse é um primeiro elemento. Depois há um dado muito importante. Quando um partido está na oposição ainda que não a liderando, mas com possibilidade de liderar, nós dizemos que o líder está a fazer a travessia no deserto. Não. No caso de José Luís Carneiro, ele está a fazer a travessia de um pântano, que é uma coisa completamente diferente. E o pântano, porquê? Porque, repare, primeiro que tudo, ele é um líder que não teve concorrência nas urnas, por uma razão muito simples, porque todos os outros estão à espera da oportunidade de ser mais favorável. Depois, a candidatura de António José Seguro está a ser, a nível do PS, o PS lida quase sempre mal com as candidaturas presidenciais. Desta vez está a lidar pessimamente,
Porquê? Precisamente porque havia muitos nomes que ambicionavam ser candidatos apoiados pelo partido. António Vitorino, Augusto Santos Silva, havia muita gente, mas percebeu que, face às candidaturas que já estão no terreno, Mário Centeno, que não sendo do partido, se aproxima do partido, o que é que acontece? Há muita gente que percebeu que, face às candidaturas que já estão no terreno, a margem de sucesso era algo reduzida e então, como tal, esperam por melhor oportunidade. Mas há um dado, para mim, muito importante. Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva foi Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República é a segunda pessoa mais importante na hierarquia do Estado. E o que é que acontece? Ele, quando diz que não vai ser candidato, deixa claro que a candidatura do campo socialista que está no terreno, que é de António José Seguro, não é uma candidatura de unidade, nem uma candidatura que possa ser triunfante, e deixa margem para uma outra personagem, que é Sampaio da Nova. Esta questão de dividir não é para reinar. Quando se divide para reinar, há uma intenção pessoal. Quando se divide, mas não se pretende reinar, nós não sabemos qual é o objetivo que está a presidir esta decisão. Sabemos sim que é uma posição que fragiliza muito a liderança de José Luís Carneiro. E o que é que acontece? José Luís Carneiro, neste momento, tem tantos problemas internos que dificilmente pode reestruturar o partido. Porquê? Porque ao agradar a um setor, está imediatamente a ir contra outro setor dentro do PS. E isto é um dado muito importante, porque nós não falamos muitas vezes nisto. António Costa é o grande responsável e Pedro Nuno Santos é o segundo maior responsável. E porquê? António José Seguro herdou um grupo parlamentar fraquíssimo. Fraquíssimo. Repare, as vozes como, por exemplo, porque é que Sérgio Sousa Pinto não aceitou integrar as listas? Precisamente porque não se revia naquela bancada. E nós percebemos, por exemplo, a nível do PSD, quando Rui Rio escolhe um grupo parlamentar que é fraco, como é que as coisas correram? A nível do PS, neste momento, há dois problemas graves. Primeiro, o número de deputados é curto para aquele que é o hábito do partido, mas segundo, é um problema de qualidade. Eu costumo dizer que Portugal não tem deputados a mais, tem poucos deputados bons no número suficiente. Dito de uma forma mais simples, o problema não é um problema de quantidade, é um problema de qualidade. Neste momento o PS, a nível do grupo parlamentar, tem simultaneamente um problema de quantidade e de qualidade. E José Luís Carneiro está, portanto, numa situação muito periclitante, é apontado como um líder de transição, e ao ser apontado como um líder de transição, isto pode explicar uma outra situação. É que se o Chega se consolida, o Partido Socialista corre o risco de passar a ser o terceiro partido maior em Portugal. Neste momento é em termos de representação parlamentar. Qual é, para mim, o grande desafio que se coloca José Luís Carneiro? Qual é a sua possível tábua de salvação ou, afinal de contas, a pedra que o arrasta até ao fundo? São as autárquicas. O Partido Socialista é um partido, junto com o PSD, com uma grande tradição autárquica. E repara, o Partido Socialista muitas vezes lidera a Associação Nacional de Municípios, precisamente por ter mais eleitos a nível do poder local. Estas eleições são fundamentais. O grande problema são os interesses instalados dentro do Partido Socialista, que é, verdadeiramente, nós percebemos que o Partido Socialista ganhou muitas câmaras à CDU. Porquê? Porque a CDU tinha aceitado viabilizar a geringonça. Neste momento, a CDU tem um discurso completamente diferente. Porquê? Porque pretende recuperar alguns dos seus bastiões. E se a CDU recuperar, recupera-os essencialmente ao PS. Além disso, José Luís Carneiro tem um problema gravíssimo, é que o partido não tem assim tantas figuras que colham a nível local, e nós sabemos que a nível do poder local a personalidade, a pessoa é tão importante como a legenda do partido, e este dado é um dado que ele vai ter de ter em consideração. Depois há dois casos que são fundamentais, é Lisboa e o Porto.
Porquê? Porque se o Partido Socialista conseguir, por exemplo, que Manuel Pizarro ganhe o Porto, este é um grande balão de oxigênio. Mas depois temos de perceber quem é que verdadeiramente está a apoiar, a sufragar a escolha de Manuel Pizarro. Depois temos de perceber Lisboa. Será que verdadeiramente o PSD consegue manter a Câmara ou não? É que se o PSD conseguir manter a Câmara, Lisboa é a montra do poder. E sendo a montra do poder, acaba por fragilizar muito a liderança de José Luís Carneiro. Neste momento eu não queria estar na pele de José Luís Carneiro. Diz-se muitas vezes que chegar a secretário-geral é como treinador das equipas principais, é a cadeira de sonho. Eu acho que neste momento ele herdou uma cadeira de pesadelo. António, concordas? José Luís Carneiro é um líder de transição ou tem condições para se afirmar à frente do PS? Bem, eu devo dizer que isso depende em larga medida. Bem, primeiro, eu não sou especialista em partidos. Por exemplo, tenho seguido melhor a grande transformação do PSD, que é hoje um partido de autarcas, onde o poder autárquico é o poder que manda. Eu imagino que o PS tenha uma situação um bocadinho diferente, que também há de ser um partido de autarcas e o grande peso de Pedro Nuno vinha pelo seu controle das federações, muitas delas que é quem escolhe os autarcas ou quem pelo menos tem uma palavra decisiva aí. Esse é um ramo. Depois há o ramo que eu chamo o ramo familiar, que é a aristocracia do PS, que é muito auto-ungida e ungida pela comunicação social, onde vemos desfilar os pais, os filhos, os primos, os sobrinhos e portanto, depois até escolheram um açoriano para levar com a culpa disso tudo, quando no fundo é uma prática perfeitamente normal, até já vemos o Baby Costa chegar ao secretariado. Portanto, temos essa situação. Tem um grande peso na imprensa, não sei se tem um grande peso junto das bases. Agora, tem um grande peso na imprensa e sempre se viram como kingmakers. E que são, de alguma forma, o resultado do que era há 20 anos a corrente sampaísta. Em que basicamente a corrente soarista, que era o Soares, Baby Soares, que agora já é um senador, João Soares, e Jaime Gama, que era basicamente os três, não é? E depois mais uns apêndices, o Miranda Calha e outras pessoas assim, mas claramente de um nível inferior. Isto quem manda no PS hoje é a decorrência da corrente sampaísta, que esteve também com Guterres, mas que era um grupo claramente à parte do grupo de Guterres. Eu acho que eles têm bastante poder, não sei se mandam assim tanto junto das bases, mas têm um grande poder para influenciar porque têm a imprensa com eles e porque estão quase todos presentes na imprensa. E portanto, agora, o que eu acho que é aqui importante no futuro de José Luís Carneiro, mais do que estas guerras, como se viu no caso de Santos Silva, que faz este número ridículo de dizer quarta-feira faço um anúncio e o anúncio é afinal não há anúncio, que é uma coisa que só se perdoa porque é um socialista de esquerda, porque qualquer outra pessoa seria trucidada perante um número tão absurdo e tão grotesco como aquele, mas os jornalistas, como todos são de alguma forma, muitos jornalistas e comentadores, como são, enfim, têm no ele como um dos seus suzeranos, tiveram que ver ali uma inteligência, uma capacidade e sobretudo não ver o grotesco que tudo aquilo foi. Mas eu penso que tudo depende do governo. Ou o governo governa, coisa que eu ainda não tenho para certo que funcione. Eu também não. E se o governo governar, eu acho que o PS vai ter, este ou outro, vai ter uma travessia de deserto muito longa. Agora, o governo pode não governar. E uma das razões para o governo não governar é resultado de Costa, que não o fez deliberadamente, mas que é resultado da sua política de empurrar com a barriga, que é ter a administração pública mais destruída, descontextualizada, quebrada, sem ânimo, com menos talento que alguma vez tivemos nos últimos 40 ou 50 anos. E, portanto, o governo pode, mesmo querendo, não estou a dizer que queira, mas mesmo querendo, não ser capaz
de fazer o que tem que fazer para que o país não entre numa situação ainda pior que aquela que temos. E o que está acontecendo na saúde é claríssimo. Há lobbies, há aventais, há 30 por uma linha e aparentemente a senhora Ministra não consegue fazer rigorosamente nada. Que se veja. Ou se faz, não consegue que seja visível. Passar a mensagem. Portanto, eu acho que o futuro de José Luís Carneiro e dos ungidos, são pessoas que acham que têm direito a governar Portugal, então se eles governaram 21 dos últimos 28 com bancarrotas pelo meio, claro que têm direito, quer dizer, até porque eles são mais cultos, são mais bondosos, têm mais dignidade, portanto, são os auto-ungidos, não é? E depois têm a imprensa a fazer o broadcasting da sua auto-unção. Portanto, essas pessoas só terão alguma chance se o governo governar mal. Agora, eu não sei se o governo vai ser capaz, tem a vontade, o saber e a capacidade de dar volta àquilo que é preciso dar. E isto depende muito do governo ser capaz de reformar ou não. Eu não sei se uma pessoa tão consensual como o antigo presidente da Fundação, Francisco Manuel dos Santos, tem o stamina e tem o caráter e o feitio para fazer o que tem que ser feito na administração. Porque geralmente uma pessoa muito consensual foi uma pessoa que nunca fez nada a não ser um ótimo cortesão. E se ele vai para lá como cortesão, então aí sim o PS vai ter uma chance. Vai depender muito, Luís. Também, só uma coisinha, para acrescentar que vai depender muito do apoio que Luís Montenegro dê a essa reforma, porque verdadeiramente sem esse apoio não há possibilidade de colocar nada. Necessária não é suficiente. Exatamente. Essa é só necessária. Não é suficiente. Luís, no caso do... Olha, eu aqui quero aplicar uma teoria que desenvolvi para o PSD, que é a teoria do pipeline. O que é que eu observei o PSD? Quando há congresso entre Nogueira e Barroso, ganha Nogueira, mas Barroso ficou dentro do pipeline. Assim que sai Nogueira, entrou Barroso, que já estava no pipeline. Veja o que aconteceu com Passos Coelho. Candidata-se a líder, não ganha da primeira, mas ainda no pipeline. Entrou depois. Veja o que acontece Luís Montenegro. Candidata-se contra Rui Rio, não ganhou. Mas ficou no pipeline. Ficou no pipeline, depois ganhou. Aliás, o meu amigo Luís Todo Bom, já no Expresso, divulgou esta teoria, não quis citar, porque jogava que eu podia passar o PSD sobre a matéria, mas fui eu que desenvolvi esta teoria do pipeline. E agora no PS aplica-se o mesmo. Houve eleição entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Pedro Nuno Santos ganhou, José Luís Carneiro ficou no pipeline. Sai Pedro Nuno Santos, as circunstâncias que conhecemos, mais ninguém se quer candidatar. Obviamente era óbvio que o candidato que ia ganhar era o que ficou no pipeline. Portanto, aplicou-se a teoria do pipeline. Agora, ele tem um partido que não sei se em termos de base pode não ser assim, mas em termos da nobreza social que vive em Lisboa, está muito dependente da esquerda do PS, dessa ala sampaísta que, para meu ver, era o comunista. Era o comunismo do Berlinguer, não era o comunismo do Stalin, do Cunhal. Jorge Sampaio, com todo o respeito, consideração pessoal que tenho pelo senhor, que é estimável em termos pessoais, era um eurocomunista, era Berlinguer, era italiano, não tínhamos ilusões. Contrariamente a um Guterres, que era social-cristão. Ou um Soares dos seus bons tempos era social-democrata dos seus bons tempos. Depois teve uma decaída no fim da vida, já era outra coisa. Bom, portanto, José Luís Carneiro era o partido nestas circunstâncias, pela teoria do pipeline. Outros que podiam entrar não quiseram entrar, e ele vê-se logo a dificuldade que tem. Sendo um tipo aparentemente mais cientista, mais moderado, tudo levava a crer que ele ficaria entusiasmado com uma candidatura do António José Seguro, que é dessa área. E ele não pode, pelas pressões que tem dentro do partido, escolher. É claro que ele tem uma coisa favorável. Eu acho que as eleições autárquicas para o PS são melhores que as presidenciais. O PS tem, que eu saiba, 34 câmaras a mais que o PSD. É preciso perder 17 e o PSD não perder nenhuma para que as coisas se equilibrem. Portanto, o PS pode, nas autárquicas, apresentar um resultado não fabuloso, mas um resultado que seja apresentável e que aguente o José Luís Carneiro. Porque depois das presidenciais eu acho que isto vai ser um desastre. Aí devo dizer uma coisa que eu não percebi. Estou aqui a falar com dois ilustres professores universitários, mas o senhor que já uma vez concorreu, que é agora o preferido da ala esquerda do PS, que é o
o tal professor Sampaio da Nova, eu confesso, a dificuldade deve ser minha, que não estou no mundo académico como estes ilustres professores catedráticos que aqui estão à minha frente. Eu não percebi ainda que curso é que ele fez, que doutoramento é que ele fez, mas aparece como um tipo que foi reitor com um grande prestígio na esquerda. Em termos académicos não consegui perceber qual foi o currículo dele. Mas o trajeto dele enquanto reitor foi um desastre. Como? O trajeto dele enquanto reitor foi um desastre. Eu nem sei de que universidade é que se chama. Não foi nada famoso para não ser... Era do Minho, é? Era do Minho. Não, foi de Lisboa. Foi reitor do Estado de Lisboa. Estado de Lisboa. Foi reitor do Estado de Lisboa. Foi o reitor... Mas eu partilho com o Luís a dúvida sobre qual é a valia de Sampaio da Nova. Ele foi reitor do Estado de Lisboa antes da fusão com a Clássica. Não, mas o público o público, que é um jornal insuspeito como dizem os gestores da SONAI, que é o contributo do grupo à para liberdade de imprensa e à independência. Eu acho que a partir da Maia os óculos não funcionam, mas o que é facto é que já fez na altura algo que para a nossa esquerda é um atestado de competência, que foi dizer que era filho de um juiz, de famílias brazonadas do Minho, etc. Portanto, aquilo sendo assim comunista, ao próximo, tem que ser, não é? Portanto, mesmo que depois seja um zero, com esse pergaminho já preenche a ideia da dinastia de esquerda. Estamos a ver Ferro Rodrigues e Vieira da Silva já a apoiar Sampaio da Nova. Portanto, pai e a filha no mesmo dia. Também no mesmo dia. Portanto, o José Luís Carneiro tem grandes dificuldades nas presidenciais. Aquele que seria o candidato natural de um líder centrista, o António José Seguro, não passa. E, de facto, esta guerra contra o António José Seguro é uma guerra ideológica do PS. Mas não é um suicídio do PS, Luís. Pode ser. Eu acho que é ideológica e é do PS. Eu acho que vocês têm que perceber uma coisa. Todos nós somos imperfeitos, cometemos erros, mas eu acho que o centro-direita é normalmente mais moderado, mais abrangente nas análises. Há uma ala esquerda do PS, como é normalmente a esquerda mais radical, são perfeitamente radicais nas análises, mesmo que elas se virem contra o seu próprio partido. E eu acho que neste caso isto está a acontecer contra as presidenciais. Portanto, é tal o fanatismo ideológico contra António José Seguro, mesmo que isto prejudique o partido, vão em frente com um tipo que não é sequer militante do partido, que é o Sampaio da Nova, cujo currículo académico, cuja performance como reitor, a mim não me deslumbraram. Confesso. O que é engraçado, porque o António José Seguro era a pessoa séria do guterrismo, dos jovens turcos, porque os outros eram o VAR e o Sócrates. Portanto, vejam a diferença para este homem. E é uma pessoa que tem pensamento, que tem... Agora, não lhe perdoam várias coisas. Ele não pertence à clique, não está ungido. É um tipo moderado, centrista, sério. É uma pessoa que está próxima do português comum. Não, eles acham... Quer dizer, há socialistas que têm dito nos últimos dias coisas tão absurdas como as escolhas dos portugueses não são necessariamente boas escolhas. E eu ouvi isso a duas pessoas. Quem é que disse isso? Não vou dizer, mas são duas pessoas que foste fazer. Foi dito na televisão. Foi dito na televisão. É o argumento para que o Salazar não gostava da democracia. Isso é verdade. Bom, mas deixa-me acabar só. Uma delas até foi uma colega tua, que é a Ângela Silva. Mas a outra foi uma pessoa do PS. Que até uma senhora moderada. Completamente, mas que escapou-lhe. Não, mas é porque é o que circula na bolha, que na bolha devem dizer todos isso. Deixa-me acabar só para completá-los assim. O António disse aqui uma coisa muito importante. Ele, se é ali transitório ou se é ali permanente, depende da performance do governo. E aqui no governo, eu devo dizer, o primeiro-ministro, a meu ver, atravessou-se bem pela reforma do Estado, e ou este ministro que responde e tem sucesso, ou falha, e o primeiro-ministro também sai chamuscado, como é óbvio. E o problema deste ministro da reforma do Estado não é a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, é se ele é se chama os ingleses um doer, um fazedor. Isso. Para ser um fazedor, tem que fazer inimigos. Eu, no governo, devo dizer, tenho hoje mais prestígio ou mais consensual que na altura, porque na altura cortei a direita em vários casos e arranjei uma camada de inimigos, mas agora, a posterior, modéstia à parte, acham que eu fiz obra, portanto, hoje sou mais consensual. Mas é sempre assim, não é? Fui na altura. Portanto, um doer tem que ter a couraça para perceber qual é o caminho de seguir em frente, saber que na altura arranjei inimigos, mas se tiver sucesso, uns tempos depois é reconhecido. E a minha dúvida sobre este ministro não é a sua capacidade intelectual, acho que é um distinto e brilhante professor de Direito. Isso está fora de questão. Isso está fora de causa. É se ele vai ser um doer. E a minha experiência de membro do governo, para agente político, a trabalhar com a administração pública, aquilo é das 8 da manhã às 8 da noite.
em cima deles, constantemente a pressionar para as coisas fazer. Há uma coisa funcionar e andar. É a capacidade de duas, que eu, modéstia à parte, acho que tive alguma na altura, e que é fundamental. Portanto, a minha questão é se este ministro, que é brilhante, pode ser brilhante em termos intelectuais, e não tenho dúvidas que em termos de académicos é muito superior ao Sampaio da Nova, só para citar o caso, que aqui quis provocar duas pessoas catedráticas sobre o Sampaio da Nova, mas se ele é o que chamam os ingleses um doer, e para a administração pública, além dos quick wins que eu aqui já expliquei, sim. É preciso ser um doer. Isto não vai com conversas e planos de médio e longo prazo. É verdade. É a questão essencial. Tem e aí o Primeiro-Ministro está comprometido. Ou seja, o Primeiro-Ministro se atravessou com grande coragem, sim. E eu acho que o sucesso do governo vai depender também muito disto. Luís, deixa-me dizer uma coisa, desculpe lá, porque já falou duas vezes, eu percebo e estou de acordo consigo. Os professores catedráticos são como os canalizadores ou os trolhas. Há bons trolhas e maus trolhas, há bons canalizadores e maus canalizadores, há bons professores catedráticos e há outros que a gente... Deixe-me só dizer uma coisa que distingue um tipo que se formou aos 23 anos dos tipos que normalmente se formam aos 40. É que os tipos que se formam aos 40 e pensem que toda uma piada, mas não cito o nome, ficam encantados com os profs. Sim. Os profs são para eles sempre Deus. Um tipo que se forma aos 23 anos como eu, ficou amigo de muitas pessoas catedráticas que teve, são meus grandes amigos que conheço, e há outros que eu achei que eram iguais amigos. Não era melhor. Portanto, com todo o respeito que tenho pelas pessoas catedráticas, é isto. Eu desvalorizo muito porque doutorei-me aos 26 e sou catedrático desde os 31, portanto acho que se eu conseguir, qualquer um consegue. Não é verdade. Não seja tão modesto. Não, a sério. Não é falsa modéstia, não é falsa modéstia. Você tem o seu brilhantismo e entrou na altura também numa escola de elite que era a nova Faculdade de Economia. Ou seja, que eu me formei como economista. Tivesse a sorte. José Filipe Pinto, voltando à questão do Partido Socialista, e isto vai depender muito do José Luís Carneiro, da tendência de suicida do PS ou do comportamento do governo? Vai depender de tudo. Mas, voltando à teoria do pipeline, o grande problema que eu concordo... Boa, a teoria do pipeline é boa. Que eu concordo... Já aplica há muitos anos. O grande problema, Luís, é que neste pipeline, do lado de fora, há muita gente a fazer buracos. E cada vez que se fazem buracos, sai, evidentemente, o líquido que circula no pipeline. Eu acho que há vários para entrar no pipeline e só há uma entrada. Não, mas o problema que está é que quem não entra, em vez de ficar à espera da sua vez, entretém-se a fazer buracos no pipeline. E isso, estes buracos no pipeline respondem à questão que o Camilo me colocou. Verdadeiramente, pode chegar a uma altura em que o pipeline desaparece de tão esburacado que está. E isso mostra porquê. Repare, já viu o sucesso que teve o Bloco de Esquerda? Está reduzido a uma deputada. Já viu, em termos reais, o peso que teve o Partido Comunista Português na primeira eleição para a Constituinte? Está reduzido a 3 ou 4 deputados. Esta questão mostra o quê? Mostra que a política não é de modas, mas há conjunturas e há personalidades. E repare, se nem Cristo agradou a todos, um ministro para fazer reformas não pode agradar a todos. Quando eu tomei conta da faculdade, na primeira semana chamei os professores para saberem uma coisa tão simples quanto isto: quem é que já era doutor, quem é que era mestre, quem é que era licenciado. E se estavam a estudar, quem era mestre ou licenciado. Resumindo, depois dessa conversa, penso que tive de dispensar 27 ou 28. Dispensar não, propor a dispensa. Como foram? Não tinha nada de pessoal contra, só que ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Claro. E pode saber e não saber ensinar, mas ensinar sem saber é complicadíssimo. Portanto, em termos reais, o que acontece no PS, o PS pode estar aqui a fazer aquilo que eu expliquei, a travessia no deserto pantanoso, e deserto e pântano parece que não funcionam muito bem, mas as areias são completamente movediças. E são movediças precisamente porque José Luís Carneiro, que aparece como alguém que já foi ministro da Administração Interna, já quando se começa a falar na sua pronúncia do Norte, quando se começa a arranjar elementos... Porto de Lisboa a reagir. Exatamente. A grande verdade que nós temos, Luís, é isto. Dentro do PS, eles dizem-se muito republicanos, mas há um sentimento de nobreza e de monarquia. Por isso é que eu fui buscar aquela descrição do público, é sintomático
sintomática de que as pessoas de esquerda que são anti-monarquia, que são que querem uma sociedade sem classe, etc., são as pessoas que mais se ligam a este sistema símbolos. Incorporam o sistema de tal forma, que este é um dado muito importante, que se auto-atribuem uma importância que efetivamente não têm. E esta questão é fundamental porque, tendo depois acesso à comunicação social, acabam por influenciar a opinião pública através de uma opinião publicada que verdadeiramente lhe dá uma autossuficiência e uma autoimportância que não têm. Há um dado importante no PS. O PS está naquilo que se chama um tempo de vacas magras. É um tempo complicado. Precisava de unidade. É difícil a unidade. Já Luís Carneiro fala, isto é a riqueza, é a diversidade. Está enganado. Diversidade é uma coisa diferente. A heterogeneidade é uma coisa diferente. Porque a unidade não significa unicidade. Sim. Essa é uma confusão do Partido Comunista Português. A unidade é feita na diversidade, na heterogeneidade, mas há um objetivo comum e, como o António disse, este é um problema. Também o Luís acabou de dizer, é que há personalidades dentro desta esquerda radical, e eu já lhe chamo esquerda radical para não chamar extrema esquerda, que põem os seus interesses particulares à frente dos interesses do partido. Fanatismo ideológico. Exatamente, em nome de um fanatismo ideológico. O PS neste momento está numa situação muito, muito grave e precisava de ter senadores. Agora atenção, nós não ficamos senadores pelo efeito da idade, ficamos senadores pela obra que vamos deixando. E é uma obra que não vai agradando a todos. E porquê é que não pode agradar a todos? Porque quem for consensual, garantidamente nada fez. E o sistema mantém. E por isso mesmo, o que é que acontece ao PS? Se o governo governar efetivamente, eu também continuo ainda com algumas dúvidas, se o governo governar efetivamente, há duas hipóteses. É capaz de retirar muitas das bandeiras ao Chega, mas também dificultar a travessia do deserto pantanoso do PS. Se o governo não governar, vamos ver quais são as áreas mais afetadas, mas parece-me que aí a subida será do Chega e não do PS. Porquê? Porque o PS não está a fazer condições, não está a criar condições para o seu secretário-geral fazer aquilo que deveria ser o seu trabalho, convocar para a unidade. Neste momento, a grande verdade é que o PS é um partido à deriva, precisamente porque não há unidade. Vamos ver o que é que nos dão as eleições autárquicas. Deixe-me só complementar uma coisa. Eu, como engenheiro economista, inventei a teoria do pipeline e aqui um distinto sociólogo completou com os buracos no pipeline. Você acrescentou à teoria do pipeline hoje. Passa a ser pipeline poroso, aceitando a sugestão do António. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao José Filipe Pinto, ao António Nogueira Leite e ao Luís Mira Amaral pelo contributo prestimosíssimo neste programa. E antes de ir embora, quero recordar que o canal e o programa são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, mas também com a Blue Crow. E ainda, neste caso deste programa, a ajuda do grupo Sendis Alidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas atenção, amanhã de manhã às 8 da manhã, eu e você temos encontro marcado. Muito obrigado.